Uma declaração de líder solicitada pela bancada do PP. Com a palavra o seu líder, vereador Arlindo Bandeira. Senhor presidente, desde já agradeço a declaração do líder e cedo meu espaço ao meu colega vereador Guila Sebem. Por cedência, transfere seu espaço ao vereador Guila Sebem. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Denise. Primeira sessão ordinária do ano de 2015, início do ano legislativo. Confesso que vim mais leve hoje para o plenário, até para receber o chefe do Poder Executivo, abrir os trabalhos do ano. Embora todo o período do recesso, às vezes que manifestei aqui desta tribuna, trouxe a preocupação que tenho como político, como homem público, como cidadão, com o futuro de cada um dos brasileiros, com as medidas catastróficas que a presidente Dilma tem feito desde o mês de novembro. Por quê? Porque passou a eleição. Passado o segundo turno, começam os anúncios desastrosos de uma presidente que não tem controle do seu primeiro mandato e está tentando, de forma desordenada, organizar o seu segundo mandato. E agora ouvimos um dos representantes do PT aqui em Caxias dizendo que o governo federal tem sido bom para Caxias. O governo federal, nobres pares, quem nos acompanha nesse plenário, na TV Câmara, tem sido bom para a companheirada. A companheirada, que está enchendo os bolsos de dinheiro. Eu tive semana passada no Rio de Janeiro, pela primeira vez, eu vou todo ano, tenho família que mora no Janeiro há 22 anos, todos os anos eu vou para lá passar uma semana, visitar minhas tias, meus primos e minhas primas. A primeira vez que eu tive vergonha de ir lá na Cinelândia, lá no centro do Rio de Janeiro e passar na frente da Petrobras. A primeira vez que eu me envergonhei da Petrobras. Uma empresa que eu aprendi a defender por ser brasileiro, que eu batia no peito para um primo meu que mora nos Estados Unidos e se gabam de ser bom, ser bom. Bom é a Petrobras, eu dizia. Empresa com tecnologia, que extrai petróleo, que produz energia. E eu passo na frente daquele prédio, me envergonho, e vejo uma propaganda do governo federal essa semana dizendo: movido a desafios. Petrobras é movida a propina. Propina para a companheirada. E valores, colegas, que nós não conseguimos medir. Porque não são milhões, são bilhões. Bilhões de reais. Aí tem um lá fazendo delação premiada que vai devolver 300 milhões. Se o cara vai devolver 300 milhões, pessoal, tu imagina quanto ele desviou do dinheiro nosso da Petrobras. Para devolver 300, deve ter desviado no mínimo 600, né? Porque daí ele faz a delação premiada, fica preso meia dúzia, 10 anos, sai de lá e vai viver na boa, dando risada do povo brasileiro, que está pagando a conta agora com o aumento da gasolina. Então, vim dizer que é bom para o Brasil, olha, é difícil, tia. Dizer que o governo federal tem zelo ao olhar para Caxias, dizer que Caxias tem uma crise financeira. Vereador Beltrão, município com crise financeira não pega dinheiro no governo federal. Porque esses recursos que o município está pegando em Brasília são financiamentos. Se tu está endividado, se tu está numa crise financeira, tu não tem acesso ao recurso. Porque só tem acesso a financiamento quem tem capacidade de pagamento. Quem tem capacidade de endividamento. E só tem capacidade quem está com as contas em dia. Se está instalada uma crise financeira, não pega dinheiro do governo federal. Exceto, vamos ser coerentes, recursos não reembolsáveis, que é uma menor parte, que existe também. Né? Então, a gente tem que ter cautela quando a gente fala. A gente tem que perceber que estamos passando por um ano de ajustes e os ajustes anunciados pelo governo federal não estão ordenados. Começou com a revisão dos direitos trabalhistas. Porque está muito frouxo o controle. Então já estava errado. E não pode jogar para a oposição, porque estão no governo há 12 anos. Se está frouxo o controle, tiveram 12 anos para organizar. Mas não, continuaram, esperar passar o segundo turno, a reeleição, para apertar. Aí, colegas vereadores, eu me reporto a uma fala da presidente Dilma, pena que eu não botei aqui no vídeo, mas eu vou fazer questão de botar aqui para vocês. A conta de luz das famílias brasileiras vai ficar 18% mais barata. É a primeira vez que isso ocorre no Brasil. Temos baixado juros, reduzido impostos ao mesmo tempo. Estamos ampliando o investimento na infraestrutura, na educação e
na saúde e nos aproximando do dia em que a miséria estará superada no nosso Brasil. No caso da energia elétrica, as perspectivas são as melhores possíveis. Com essa redução de tarifa, o Brasil, que já é uma potência energética, passa a viver uma situação ainda mais especial no setor elétrico. Somos agora um dos poucos países que está ao mesmo tempo baixando o custo da energia e aumentando sua produção elétrica. Isso significa que o Brasil vai ter energia cada vez melhor e mais barata. Significa que o Brasil tem e terá energia mais que suficiente para o presente e para o futuro, sem nenhum risco de racionamento ou de qualquer tipo de estrangulamento, no curto, no médio ou no longo prazo. Estamos vendo como erraram os que diziam meses atrás que não iríamos conseguir baixar os juros nem o custo da energia e que tentavam amedrontar nosso povo, entre outras coisas, com a queda do emprego e a perda do poder de compra do salário. Muito obrigada e boa noite. Então essa é uma fala da presidente Dilma, quando ela baixou o custo da energia em até 18%, e eu falei desta tribuna elogiando a ação do governo federal e explanando a minha preocupação com a ação que o governo estava tomando. Porque o governo estava baixando o custo da energia em cima de endividamento, de custo do Tesouro, que o Tesouro iria cobrir as distribuidoras de energia. O Tesouro iria pagar. O que aconteceu agora com a energia elétrica, para quem muitas vezes não acompanha direto? Só sabe que lá na hora de pagar vai ficar mais caro. O governo resolveu não subsidiar mais as distribuidoras de energia, que daria 9 bilhões de reais em 2015, porque não conseguiu controlar os gastos públicos em 2014. Então, em vez de rever os gastos públicos, vai reduzindo as despesas, cortando o subsídio da energia. Só que a energia vai aumentar, em alguns casos, mais de 30%. Então, teve uma redução de 18%, em alguns casos, lá na ponta, o brasileiro vai pagar até 30% mais caro pela energia. Estamos investindo em infraestrutura, está tudo sob controle. E o apagão que nós tivemos 2 semanas atrás, mais de 9, foram 10, se não me engano, estados brasileiros que tiveram problema de fornecimento de energia elétrica. Mas está tudo sob controle, está tudo planejado, a infraestrutura está adequada. Erraram aqueles que vieram falar que o governo... Não. Quem fala, muitas vezes, não é só questão política, colegas. Tem pessoas técnicas no setor elétrico, na matriz energética brasileira, que há muitos anos chamam a atenção para a falta de estrutura e planejamento da matriz energética brasileira. E está aí o resultado. Apagão, energia elétrica mais cara, mas a presidente disse que estava tudo em ordem. Gostado? Passou o segundo turno, começou a aparecer a realidade brasileira. E aí fala, não, estamos aumentando impostos. E aí qual é que foi a ação dela agora com a gasolina? Incidência da CID daqui 90 dias. Imediatamente IPI e COFINS. IPI não, PIS e COFINS. Quando entrar a CID, extingue a PIS e o COFINS. Mas a CID passa a incidir daqui 90 dias. E aí o ministro da Fazenda vem dizer que tem dúvidas se o aumento vai chegar no consumidor. Mas não, quem é que vai pagar a conta? Quem que vai pagar a conta do aumento do imposto sobre energia? É quem consome gasolina, diesel e mais, colegas vereadores. Qualquer cidadão brasileiro comprar feijão, comprar pão, comprar carne, porque as mercadorias são transportadas por caminhões movidos a diesel, que aumentou. Por trens, 90% dos trens brasileiros são movidos a diesel, aumentou. Onde vai cair o custo? No produto. E o que vai fazer o vendedor? Vai vender mais caro. E quem vai pagar a conta? Nós, brasileiros. Pela incompetência, pela falta de gestão, e pela farra que é a Petrobras. E agora nós vamos pagar a conta. Senhor presidente. Vereador Twigg, me pedisse a parte imediata. Muito obrigado, vereador Guila. Eu vou me ater a um ponto que é o sistema de transporte coletivo. Falava o vereador Rodrigo Beltrão nas ações sociais. Eu entendo que o sistema de transporte coletivo hoje é uma grande ação social do nosso governo. Recebo aqui o informativo da Secretaria de Obras e, numa rápida leitura, vejo 80 vias pavimentadas em nosso município. Então, entendo que o Sistema Integrado de Mobilidade é, sim, um sistema positivo que dialoga com a lei federal, que é a Política Nacional da Mobilidade Urbana. Nós aprovamos nessa casa aqui financiamentos robustos, na ordem de 37 milhões em 2013, para a qualificação das vias, repavimentação.
E nós temos o estacionamento rotativo regulamentado. Precisa se dizer e se lembrar que um grande percentual do que se arrecada no estacionamento pago vai para a assistência social. Então, nós não podemos brincar, vamos suprimir estacionamento. Cada estacionamento que é suprimido é menos vagas, menos recursos para a assistência social. Então, entendo que o prefeito daquela tribuna, vereador Guila, e finalizo, usou foi força de expressão. A questão que as ambulâncias precisam solicitar licença para trafegar. Bem sabe ele, como advogado, que ambulâncias e viaturas policiais, pela lei, pelo Código de Trânsito Brasileiro, não precisa de autorização nenhuma. Agora, é lógico, está se tentando se priorizar o transporte coletivo que transporta 150 mil passageiros dia. Obrigado, vereador Toigo. Foi uma metáfora do prefeito, todos compreenderam, né? Só quem é de má fé que não compreende. Concluo aqui dizendo que o vereador Beltrão fala que tem uma crise localizada no governo municipal e no governo estadual. Olha, quem está no governo federal há 12 anos falar de crise, eu estou bem arrumado mesmo. Obrigado, senhor presidente. A declaração de líder solicitada pela bancada do PDT. Com a palavra, o vereador líder